Nós jogamos nessa reta em que fomos testar o jogo, nós jogamos 3 horas do jogo, 40 minutos eram com o Leon e 2 horas e meia, e 20, né, no caso, eram com a Grace. E por que tudo isso com a Grace? Porque a Grace, de fato, vai ser a personagem onde você vai ter o famoso backtracking, a Grace vai ser a personagem que, de fato, você vai ter a resolução dos puzzles, a Grace vai ser a personagem de exploração de cenário, de fazer o famoso backtracking, enfim. Nós temos ali uma jogatina onde ela realmente, Zerão, é uma moça, ela não é bem treinada. Ela não é o Leon, não é o Jedi, ela não tá pronta pra viver aquele momento que ela tá vivendo. Obviamente, não é um agente hiper treinado como o Leon é. Então a Grace, na maioria das vezes, a gameplay dela vai ser de fato você jogar em stealth, jogar abaixadinho, entendeu? Passando por trás dos zumbis, até porque em alguns momentos, cara, jogando esse jogo, principalmente com a Grace, que não está, de fato, acostumada com esse tipo de combate, são muitos zumbis num corredor muito estreito, bem claustrofóbico, na verdade. Então você tem que passar escondido por trás do zumbi. Você pode aproveitar muito a questão da iluminação. Isso é muito forte, muito foda nesse jogo, porque assim, a Grace, ela sente. Ela fica tremendo, ela tem medo. Ah, ela No momento em sente. que ela mira, ela fica tremendo, assim, porque ela não aguenta a Ah. arma e porque ela não tá... Imagine, qualquer pessoa normal pegar um fuzil do tamanho desse daí, ó, que você tá vendo na tela. É um trambolho gigantesco. Exato. Então quando ela mira, principalmente nesse início que ela tá com medo, ela fica balangando a mira, sabe? Então assim, a gameplay da Grace realmente vai focar bastante. Eu não posso dizer que é igual a da Ashley. A da Ashley também, você não é o Leon, você tem que sair se escondendo, principalmente daqueles cavaleiros, né, medievais. Aquela parte lá é um estresse. E também muito longe da Ada, né, que a Ada é uma super agente treinada. Mas assim, a gameplay da Grace, você ainda vai ter o combate, você vai pegar a arma, vai atirar em zumbi, vai ter uma mini faquinha. Fala. Ó, desculpa te interromper, mas quando ela tirou aí, ela fez assim, ó, na mão. Sim, porque essa arma em específico é um canhão. Você vai ter uma bereta normal e vai ter essa arma que é um canhão e a munição é hiper difícil de se ter. Então, Sim. vai ter que fazer realmente essa gestão dessa munição especial, porque um tiro em bicho grande, você acaba com muita da vida dele. Sim. E um tiro em bicho pequeno arregaça, arranca a cabeça, enfim. Mas voltando, Zero. O Leon, já, no caso, vai ser o cara que, pô, você tem uma primeira parte com a Grace na mansão, vamos colocar Sim. mansão. Você fez toda a parte de backtracking, de puzzle, e resolveu tudo. Beleza, o jogo automaticamente vai mudar pro Leon, isso é uma parte importante, você não escolhe, então o jogo vai passando pra você a ideia Essa é a minha dúvida também. de história, então você não escolhe, né? Você não, Não é muda tipo que nem o Alan Wake. GTA, por Não é exemplo, GTA que Alan você muda Wake. de personagem, exato. Você joga com o Leon no momento em que a Isso. lore do jogo quer que você jogue com ele Isso. e vice-versa. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então vai funcionando dessa maneira. Então vamos supor, você passou 1h30 com a Grace resolvendo os puzzles de uma área. Depois você vai passar com o Leon nessa mesma área, com tudo resolvido, só que você vai ter uma batalha com o boss ali. Na mesma área. Você vai ter que passar por uma área lotada de zumbis num corredorzinho. Só que aí é que é o grande quê da questão. Por quê? Você tá indefeso com a Grace. Apesar dela atirar. Então você vai passar maus bocados em locais que com o Leon você ia dar risada. Então qual é a graça? Ah, então você tava me dando trabalho agora com a Grace? Cheguei com o Leon, com o meu machado na mão, com a minha pistola. Meu irmão, essa é a hora. Então acho que essa é a graça. Ainda sobre a gameplay, você mencionou que o Leon é aquele momento em que você fala assim, agora eu vou me vingar. De fato, o Leon está com aquela violência toda que ele mostrou no trailer? Você sente que, tipo assim, é o Leon muito mais experiente, muito mais agressivo? Você se sente foda com ele, de fato? Você se sente fodão. O Leon, ele é berez, o Zerão. E assim, não só ele tem muito mais recursos, como a gente tá vendo, eu vi uma galera reclamando de ter que afiar o machadinho. Gente, É uma mecânica o machadinho nova, né? é muito bom, tá? É muito gostoso jogar com o machadinho, porque assim, ó, todo mundo sabe desse esqueminha, tiro no joelho, stun, o bicho vem, você dá um chute nele. Isso serve pra speedrun, pra não gastar bala. né, John? John Wickado. Assim, isso serve pra bicho, pra você fazer speedrun, não gastar, fazer o recurso, a gestão de munição, Sim. né? Isso serve pra você que não quer perder muito tempo com um tipo de boss. E nesse aqui é a mesma coisa, Ou você dá um tiro na cabeça ou no joelho, vai dar o stun, fica tonto, tá lá, ó. Aí você faz a ação e se você tá com o Leon, ele executa. Se você tá com a Grace, ela só empurra. E o zumbi volta. Essa entendeu? ação aí, ela é aleatória e Não. varia de acordo com a posição que o zumbi, Tá falando da finalização? né? É, a finalização. O que eu tô sentindo aqui é que parece o mesmo sistema que tinha no Resident Evil 4, em que você dá um stun, ou tiro na cabeça, ou o cara fica de joelho, enfim, e você dá aquele chutão, que seria o chutão, essas finalizações, correto? Exatamente. E assim, Zero, já que você perguntou também, a questão de variedade de finalização, como a gente tá vendo ali, Sim. é gigantesca.
É gigantesca. Varia de Agora, acordo com o cenário. de acordo com o cenário, com o zumbi que você tá enfrentando. E eu acho incrível o quanto o molho de tomate se esparrama pelo... Dá pra ver, né? Não é? Dá pra fazer A uma Capcom macarronada. foi bem generosa, né? Não, com essas generosa, transições aí. do jeito que tem que ser. Exato. Resident Evil, gente, é isso daí que a gente tá vendo. São essas cenas grotescas que fazem... Olha aquilo, cara. Isso aí não tinha em Resident nenhum. Não tinha. Toda essa parada, essa explosão de molho de tomate é uma coisa, assim, incrível. Então, eles capricharam nisso. Em relação às finalizações, realmente, você vai dar o stun, vai aparecer a opção, você tá com machadada, você dá ali num zumbi e arregaça. Uma outra coisa legal, que é importante que tá dentro disso também, pra quem se lembra aí do Resident Evil 1, você tinha os Crimson Heads. Crimson Heads, Se você não matava ele, eles são um zumbi normal, você mata ele e fica lá caidinho. Aí você passa uma vez por ele, passa outra, resolve puzzle, volta e tal. Na quarta vez aquele bicho sumiu de lá. O que acontece? Ele voltou. E ele volta, tipo, 7, 10 vezes mais forte. Então aqui nós temos a volta. É uma referência clara. É meio que um Crimson Head, só que lá, pra você não deixar ele voltar, você tinha que colocar o isqueiro e queimá-lo. Nesse, você tem um injetor que ele explode. Então, matou o zumbi, você tem que explodir ele, senão ele volta. É aquela mecânica que a Capcom mostrou, que a Grace, ela recolhe uma amostra do zumbi e aí prepara uma solução de injeção e o bicho explode. Isso, exatamente. Entendi. E essa solução, aí eu tava até brincando com a galera lá, brinquei com o Dave, você monta munição de fogo, de fato, de fogo, com sangue infectado. Como isso acontece? Aí eu não sei te dizer, meu amigo. Você tem que perguntar... Eu não sei nem pra quem eu pergunto isso. Eu não sei. De fato, então, assim, não faz o menor sentido, mas lá é assim que funciona. Você vai utilizar esse sangue infectado pra fazer esses injetores e explodir os bichos, pra fazer munição. Então é mais ou menos por aí, Zerão. E, John, você que teve acesso aí a essa gameplay toda aí, fala pra gente o que de fato... Só uma coisa, tá baixo o microfone aqui? É só aumentar um pouquinho na mesa. Foca em aumentar na mesa aí pra gente dar... Pode dar mais ênfase na voz aí, ficar um pouco... Só pra galera ficar de boa. Pra galera ficar feliz. Tá bom aí, galera? Vão dando feedback pra gente aí que a gente vai ajeitando. Vai, Zarão. A gente vai calibrando aqui, fiquem tranquilos quanto a isso. John, você que teve acesso a essa gameplay maravilhosa aí, fala pra gente, da perspectiva de quem estava jogando, o que tem de fato de novo nas movimentações tanto do Leon quanto da Grace no aspecto geral, que você falou que em determinado momento você passa a gameplay com a Grace, aí você meio que passa no mesmo lugar com o Leon. O que tem de diferente nessa movimentação nova nesse Resident Evil 9? Zarão, tem algumas coisas boas, assim. Primeiro que, assim, a gente tá falando do Leon, né? E a galera tá com muito medo dessa parada da ação. Sim. A ação do jogo, basicamente, a gente define quando é estrutural. Então a gente tem que saber diferenciar uma ação estrutural de jogo, o jogo é feito em ação, com o personagem ter recurso. O Leon tem muito recurso. A gente tá falando de um cara hiper gostoso, no auge dos seus 50 anos, altamente treinado, sendo que a maior parte da vida dele, ele passou em meio ao caos zumbi. Exato. Que é o Leon. O Leon chega lá em Raccoon City, galera, no Resident Evil 2, moleque. No seu primeiro dia de recruta, ele foi contratado, passou no concurso público, tá ligado? É isso, família. Você tem noção, o Leon fez um concurso público pra polícia, passou. E aí ele tava indo se apresentar, entendeu? E ele falou assim, vou parar no posto pra comprar um refri e uma barra de cereal. E aí ele basicamente percebeu que o Raccoon City estava em caos. Perfeito. E a partir dali ele já começou trabalhando e não parou mais. Perfeito, exatamente. E desde ali, o Leon nunca mais teve paz. Nunca mais teve paz. O cara realmente, galera, ele chegou em Raccoon City e de fato continuou a vida dele em meio ao caos zumbi. Então o que a gente tira disso? Que é um cara altamente treinado, passando por Resident Evil 4, passando por Resident Evil 6. O cara que passou por Resident Evil 6 em toda aquela ação. Confesso pra você, o cara não morre mais. Resident Evil 6 pra mim passou batido na minha mente, eu não lembro nada. Vale a pena você rejogar só pra você saber a desgraça que é. Mas enfim, então a gente tá falando de um personagem que ganhou muitos recursos. Então quando a gente vai... Porque eu vi muita gente falando, tá parecido com 6. Que não muita ação. Não tem. Eu também sou um crítico da ação, acho que tem que ter um super controle diante disso. Mas assim, gente, voltando pra essa daqui, também eu gosto muito dessa, Iguinho. Voltando pra essa aqui. O cara tá usando tem que usar os recursos pra galera saber que nós não tá de brincadeira, não. Exato. A gente só precisa arrumar um pouco depois esse brilho, hein, Zerão? Eu acho que o brilho tá um pouco forte, mas depois a gente arruma isso aí com o tempo. Mas, ó, voltando, tá o Leon... Não, tá bonito demais. Mas, ó, deixa eu falar. Dali. O Leon, hoje, nesse jogo, no Resident Evil 9 Reckon, é um cara dos seus 50 e tantos anos, altamente treinado. Depois de tudo que ele passou, ele vai ter mais recursos. Então, toda essa movimentação nova, Zerão, de execução, toda essa parte nova, que são... Isso não é novo, mas volta, né? Você dá o stun, dá o chute. A maioria das finalizações são coisas novas que eles colocaram ali pra, de fato, você sentir que fala, caralho, esse cara é badass. É pra você sentir claramente a diferença Grace e Leon. É pra saber que quando o Leon tá em cena, é porradaria.
sabe? Então, assim, Entendi. em relação a essa movimentação é legal. E outra movimentação também são a dos inimigos. Isso. Os inimigos O- parece que eles têm pelo que foi falado na Capcom, parece que eles têm memórias da sua vida. E aí, quando eles são transformados em zumbis, eles meio que têm um reflexo do que eles faziam antes, né? Perfeito. Você de fato percebeu isso? Percebeu que os inimigos eles têm uma inteligência, uma movimentação, uma atitude diferente daquele zumbi genérico de sempre? Sim, e assim, Zerão, eles têm... Eu quero falar dos zumbis depois do mapa, tá? Que o mapa ele vai mudando, Isso, porque eu ele vai tô sendo com dúvida destruído. do mapa mesmo. Isso. Então vamos lá. Os zumbis. Primeiro a gente tem a volta. Olha só, quem diria, hein? Os zumbis. Olha como o jogo tá sendo tão bem aceito, Zumbis. porque simplesmente tem a volta do Não tem maior... mofados? Não, graças Ah, a não. Deus, não tem. Sem mofados, E sem sem like. Ethan. E sem Ethan, Ethan. graças a Deus. Bunda, personagem bunda. Personagem bunda. Bunda, o Ethan. Bom, Quero dito ver isso, cara, a gente tem a volta dos zumbis, obviamente, pra essa franquia, e é muito Uhum. legal, Zero, porque eles têm uma parada que é a memória muscular. Eles Isso. morreram, mas eles continuam falando coisas que eles falavam enquanto eram vivos. Então, por exemplo, o médico que tá na ala médica lá, ele tá segurando um soro e ele fica gritando: fala embaixo, eu tô com dor de cabeça. É. Ele fala? O zelador, tem uma parte do... E é muito legal isso que eu te falei da Caraca, iluminação. que maneiro. Você tá passando numa área lá escura, e aí você tá com a sua lanterna acesa. O zumbi vê e fala, tem luz ali! Aí você apaga. Aí ele volta pro lugar dele. Aí quando você vai entrando assim pra olhar no corredor a brecha, ele tá lá na frente, acendendo e apagando a luz. O que ele era? Ele era o zelador, provavelmente, que Aham. ficava passando, limpando e apagando as luzes. Aí você tem também o cozinheiro, que é um bichão gigantesco, ele fica com o facão. Próximo! Então, assim, é muito Cara legal, do porque açougue. eles trazem os zumbis de volta, mas são zumbis que têm aquela parada da memória muscular. Então eles vão falando, repetindo o que eles Uhum. faziam quando eram vivos. Eu acho isso muito legal, porque você traz o zumbi com um fator Olha lá novo, o cara lá, ó. né? Ah lá, exatamente, esse é o próximo- cozinheiro. Esse é o próximo, é o cozinheiro. Então, o zumbi é dublado, gente. O jogo todo tá dublado, já a gente fala da dublagem. Então, assim, eles trouxeram os zumbis de volta, Dublado. ao mesmo tempo que inovam. E isso é uma parada muito legal. E do mapa, que você tava com dúvidas, Sim, eu tô preocupado com Ah. mapas. De fato, ele parece ser legal. A gente voltou a ter mapas gostosos que tinha no Resident Evil de sempre. então, O que de fato o mapa tem de novo? o mapa, vamos lá. Primeiro, Zerão, mapa, Volta pra Raccoon City. volta pra Raccoon City. E assim, o mapa, ele é tão importante quanto o Leon. Ele é Uhum. tão importante quanto a Jill, quanto o Chris, quanto a Claire, quanto o Wesker. Os mapas em Resident Evil são personagens ativos. São personagens que precisam ter muita personalidade, se é que eu posso dizer isso de um mapa. E todos que a gente viu, gente, vamos lá. Resident Evil 0, o vagão de trem é muito importante. Uhum. Depois a gente vai pra mansão. Resident Evil 1, a própria mansão é muito importante. O 2 é RPD. Tem pedaço de Raccoon City? Tem, mas é RPD. No 3 clássico é RPD e Raccoon City, né? O remake eu finjo que não existiu. No 4, tem a Vila dos Ganados. O próprio 5 da África. O 6 se passa também, passa em vários locais do mundo, né? O 7 é a cabana do Jack Baker. O 8, o castelo da Dimitrescu. Então, assim, Resident Evil sempre foi mapa. Você tem que ter um mapa com personalidade pra você explorar, pra você de fato sentir que tá dentro de um jogo. E esse mapa aqui, Zerão, a gente jogou às 3 horas, e essas 3 horas a gente fica lá dentro. Me parece que você vai ter outras alas. Então, parece que isso é só meio que o começo do jogo. Sim. Essa ala médica, essa clínica, esse hotel, seja lá o que for. Então, muito provavelmente teremos outros cenários. Estamos em Raccoon City e provavelmente passaremos por uma Raccoon destruída. Dentro do hotel, às vezes você tá andando pelo mapa, aparece um boss. Aparece um E boss. ele né? aparece, inclusive, nos trailers. Acho que dá pra botar um pedacinho aí da batalha com o boss. O Igão vai. Interessante isso. Depois ele bota aí pra gente. Lá pro final, Igão. Lá pro final é a batalha com o Leon. É já com o Leon e é a batalha com o boyzão. Esse boyzão, ele persegue a gente enquanto tá com a Grace e ele quebra uma parede da casa. E depois ele some. Sim, que seria aquela perseguidora que viralizou. Aquela Não. criatura. Não. Não. É outro monstro. Isso é uma parada legal que você perguntou que a gente pode abordar já já. Então, por exemplo, esse monstro, ele vem e quebra uma parede. Aí você, beleza, continua. Só que aquela parede que ele quebrou, ele abriu um rombo na casa que vai te dar acesso a outro local. Então tem essas mudanças, né, de estrutura que eu achei muito legal dentro do mapa. Isso né? torna a gameplay meio, vamos dizer assim, cada pessoa teria uma experiência de gameplay diferente caso esse chefe quebre alguma parede. Né? Exato. Então, Interessante assim, isso. e é muito legal. Agora aqui, ó, essa aqui que eu tava falando da gameplay do Leon, pra gente continuar, Zerão. Aqui é uma batalha com boss, tá? Esse é um dos bosses do jogo.
Você vai enfrentá-lo ali e veja, olha esse corredorzinho apertado e o tamanho dessa geringonça que você tem que matar. Dá uma sensação aquilo que você fala, né? Resident Evil é sobre você estar uma sensação claustrofóbica, né? E pelo que eu tô vendo nessa gameplay, o Resident Evil 9 ele trouxe de volta essa sensação de agonia, de desespero que dá no Resident Evil, né? E o Leon, ele tá de fato caindo na porrada com uma criatura desse tamanho. Não, cair na porrada e assim, usando tudo. Olha o bicho preso ali. É uma delícia dar tiro nesse bicho quando ele tá preso, cara. Então, assim, você vai enfrentar os monstros nesses corredores apertados. E só lembrando, tá, gente? O jogo você pode jogar tanto em primeira Isso quanto que eu ia perguntar. em terceira pessoa. Ainda sobre a gameplay, John, você experimentou os dois? Você sentiu que, em relação ao Resident Evil 7, que foi o game que teve a introdução de primeira pessoa, e o 8, que teve, eu senti que foi uma gameplay um pouco mais action do que o 7, você sente que o Resident Evil 9 ele conseguiu encontrar um equilíbrio em deixar uma primeira pessoa não tão COD da vida e o terceira pessoa over the shoulder clássico, ele é uma evolução do que a gente viu no 4? Ô, Zerão, boa pergunta. E primeiro eu queria falar da terceira. A terceira pessoa, achei que ia ser uma pessoa... Sabe aquela terceira pessoa adaptada? Uhum. Que nem tem no Village, por exemplo, que você vê que fizeram as coxas? Não é. É uma terceira pessoa bem feita, tá? E assim, eu até comentei em alguns Flow Games, em alguns vídeos, eu falei, cara, eu realmente acho que essa nova leva de jogos Resident Evil, elas são feitas pra jogar em primeira pessoa. Porque você consegue ver de fato melhor os detalhes, corredores apertados pra caramba, cenários lindos, que se você joga em terceira, você não consegue ver o personagem, mas perde um pouco disso. E de fato tá? Só que nesse em específico, e aí é uma coisa minha, tá, gente? Eu já vi gente falando que não tem nada a ver, mas eu acho que o FOV da câmera primeira pessoa dos jogos de console, eles são, eu não sei, me parece ser mais estreito. Essa é só uma sensação, tá, gente? Eu então, também assim, sinto isso. pode ser que pra vocês não sintam. Eu preferi jogar com o Leon e com a Grace em terceira. Se você tem o Leon, não existe jogar em primeira, eu quero ver o Leon. Exatamente. Né? Caralho, você Quero tem ver o o Leon. Leon com esses cabelos lindos, sedosos, tratados com seda ceramidas. Eu quero ver o Leon, Exatamente. entendeu? No auge dos seus 50 anos, a lá Brad Pitt. Gostoso. Gostoso. Eu quero ver, é isso que eu quero. O homem Chegando de bonito. Porsche, E chegando de Porsche, com relógio Rolex. com um relógio Rolex. Então, assim, tem que respeitar. Eu quero ver o Leon terceira pessoa, só que, além disso, eu achei que a movimentação ela fica mais saborosa quando na terceira pessoa, sabe? Então, eu vou optar tanto o Grace quanto o Leon no terceira pessoa, Zerão. Agora me diz uma coisa, com base no que você teve acesso nessas horas aí, você viu se o Resident Evil 9 traz no seu cenário, na sua gameplay, nos ambientes que você percorreu, trouxe alguma referência de jogos antigos da franquia? Então, Zerão, acho que a própria estrutura, né? Tirando o fato do Crimson Head, que é uma coisa muito legal, as referências são as próprias estruturas do mapa. Então, o ir e vir, o backtracking, os puzzles que, por sinal, não são puzzles ridículos de fáceis como era no 3, tá? Os puzzles são puzzles que... eu quero dizer que, assim, se você botar uma criança de 3 anos, ela não vai conseguir resolver os outros, entendeu? Entendi. Então, assim, são puzzles que você tem que dar uma pensadinha mesmo, cara. Mas também não é eu fiquei um pouquinho ali idiota pensando... pra cacete, né? Não é também difícil pra caramba. Mas, assim, eu acho que é na medida, sabe? Tem que acompanhar. Você pensar um pouquinho, você vai ver, tá, porque o Resident nada mais é do que... Você vai estar caminhando, Zé, aí você vai ver uma porra de uma porta. Aquela porta tem um buraco com um formato. Você já sabe que você vai ter que encontrar aquele bagulhinho pra encaixar ali. Quem né? não lembra das clássicas chaves Do 2? dos naipes, né? Dos Tipo, naipes, do 2. copas, espadas, enfim, aquilo ali era Então, legal assim, pra cacete. isso se trata de Resident Evil. É você abrir porta, depois tem uma porta, depois tem um boss, aí a porta da porta do Resident, da porta, e volta, abre a porta, enfrenta um boss, que é a porta, e porta, e é isso. Você sentiu Então, backtracking também? é basicamente isso. Você fez alguma coisa de backtracking? De ter que ir Fizemos. lá, buscar, voltar pra resolver uma Ó, coisa que tava atrás? Nós temos aqui a gestão de itens, então a gente tem meio que a mala, que você, pra muitos não gostam disso. Interessante isso. A mala que eu digo é o inventário, né? Então o Sim. inventário você tem aquela parada de organizar automático. Quem joga Resident 4 não gosta, porque Não o cara gosta. gosta de ficar lá virando os O bagulhos, galera organizando. mais saudosista prefere organizar. Exato. Então assim, a gente tem a volta do baú, teremos o baú ali, que eu realmente não me lembro dele tinha no Village o baú? Tinha Eu não no lembro. Resident Evil 7 o baú. No 7 tinha, no Tinha um Village baú, tinha. tinha um Agora eu baú lembro. Village eu quadrado, tô esquecido. Na sala de save tinha um baú que a gente colocava alguns itens lá, sim. Enfim, de qualquer forma, a gente tem o baú, tá? A forma de salvar o jogo com ou sem Ink Ribbon vai depender da dificuldade que você estiver fazendo. E o menu, Zero, o inventário, O HUD, no caso, né? O né? HUD É isso, o do HUD é inventário. igualzinho os outros, com exceção que você vai poder fazer algumas expansões. Vamos deixar assim, porque eu não posso dar muitos detalhes. Então, em relação à gestão de itens, é muito parecido com os que passaram. E sobre o mapa, as referências, você tem tudo de volta, né? As coisas que eles não podem perder, que são os puzzles, que são as ervas que estão sempre lá, a forma em que são colocadas ali as
as metas que você tem que fazer durante a jogatina, que é, agora você pegou um cartão aqui, e esse cartão, ele tem o acesso 1, então tem um monte de porta, tem o acesso 1. Sim. Em algum momento você vai pegar o cartão 2, que vai dar acesso a uma porta que você não tinha lá do outro lado. Então, essas são as referências que é basicamente o Resident Evil. E com base no que você jogou, o que você sentiu em relação ao som? Eu acho que o Resident Evil é importante ter um som bem estruturado. A gente jogou, por exemplo, o Silent Hill 2 Remake, muita gente elogiou como que eles conseguiram enaltecer e melhorar o som. O som faz toda a diferença, a trilha sonora, a ambientação, até os momentos de silêncio, onde a gente não tem background music, faz toda a diferença pra te ganhar uma imersão, de dar aquela sensação de, caraca, vai acontecer alguma coisa. Como é que tá o som desse jogo? Gerão, ambientação sonora, cara, isso aí é fundamental. E principalmente Resident Evil, cara. Quando eu falo, escute agora os passos de Resident Evil sem tocar nada. Você vai escutar. O passo da Jill andando, tum, 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 dela correndo. Cara, o que é os passos do Mr. X no Resident Evil 2 Remake? Sim. Cara, você tá embaixo, você escuta ele em cima. Tum, Caraca, tum, tá chegando. tum. Aquilo é fantástico. Então, assim, isso é ambientação sonora. A parte de áudio, de efeito sonoro, é uma das partes mais importantes em obras de terror, em filmes de terror. Uhum. Quem dirá em jogos, que você tá o tempo inteiro naquela imersão. Então você precisa dos passos aguçados, dos sons dos zumbis, e agora dublado, já a gente fala disso, já que a gente entrou nesse tema de áudio. Exatamente. É muito importante o som dos tiros, o som do ranger das madeiras da própria mansão. Então você vai subir um degrau, vai subir outra parada, é o toque, toque, e por aí vai. Abrir e fechar portas. Então, assim, tudo isso tá incrível. As trilhas ali, Sim. de vez em quando uma musiquinha ou outra, que eu acho que o pior do terror, Zero, não é a música de terror. É o silêncio absoluto. É o irmão. silêncio absoluto. Quando você tá no num ambiente, Isso, nossa, te deixa o som com do ambiente muita ali agonia. é horripilante. Exatamente. Eu prefiro ouvir música de terror, pô. Entendeu? Então, assim, quando tá aquele silêncio absoluto e você só escuta um zumbi de fundo, ou então o toque, toque, uma porta. Barulho de luz falhando. Isso, exatamente. Gotas. E tem isso. Pingar de gotas. Cara, isso é aterrorizante, Exatamente. assim. A Capcom não erra nisso. Isso aí ela é Isso é profissional. muito bom. E ó, uma pergunta que eu já queria fazer, e eu tô vendo que muita gente aqui no chat está fazendo o jogo está, como você falou, o jogo está dublado, mas será que teremos Felipe Grinan como Leon S. Ashley. Cara, vamos lá. O jogo dublado. E antes de falar disso, Uhum. vamos falar sobre dublagem, Sim. porque é o seguinte, não tem como esquecer uma dublagem que nem a nossa, mas que a gente repete até hoje, que é: ali está! Não irei ferir, detrás de ti, imbecil. Mata-no. Um forasteiro! Isso aí até hoje, a gente repete. E eu acho que esse jogo, com a nossa dublagem, com esses zumbis, tem potencial pra fazer tanto meme quanto, cara. Aham. Claro, a gente tá falando de Resident Evil 4, o jogo mais popular da história um dos mais populares da história dos videogames e o mais popular Inclusive, ó, da esse Capcom. action figure maravilhoso aqui, ó. aqui. Aqui. Que foi a Made in Raven que fez. Sim. Muito boa artista, por sinal. Mas, ô Zerão, voltando. Então, assim, essa dublagem pode ser que a gente tenha vários memes e se torne tão icônica quanto. Porque a gente tem dubladores dublando alguns zumbis que vão gerar algumas situações bem legais. Sobre o Grinan. Grinan, agora. A gente tem que fazer uns áudios assim, né? Tem que ter um áudio assim impactante pra compreender. Vamos preparar. Está de volta o Grinan? Será Não que está. Felipe John Esteve com a gente, inclusive. esteve com a gente aqui no dentro do programa. Tem um programa com ele e com a Ashley. Exatamente. Não é? Inclusive, gostaria que tivesse outro programa com o Felipe Grinan, trocando uma ideia com o Jonathan Cross. Vamos Porque ter. esse programa que a gente teve aí com a Ashley e com o Grinan, o Cross estava excepcionalmente, internacionalmente, fazendo coberturas internacionais. Perfeito. E não pôde. Perfeito. Quem fez o programa fui eu. Inclusive, Perfeito. eu gostaria muito que o Grinan viesse trocar uma ideia tete a tete com o Jonathan Cross. Vai Mas, rolar. John, Esse ano vai rolar. não titubie e responda para o chat. Felipe Grinan está dublando Leon S. Kennedy. Felipe Grinan está dublando Aê, Leon pô. Scott Kennedy. Só que assim, você sente uma diferença que ele coloca na voz, né? No Mais 4 maduro, Remake, né? no 4 Remake era uma voz mais forte, né? Mais viril, vamos colocar assim. Ele Ashley, né? Aquela voz do Grinan que é muito foda. Nesse, ele já dá uma pequena enfraquecida e dá uma rouquidão. Eu não sei explicar, mas é um negócio mais, entendeu? Uhum. Pra situar um cara de 50 anos, pô. Então, assim, Sim. a voz com o tempo de todos, elas não ficam assim pra sempre. Ô, Zerão, beleza! Com o tempo vai ficando meio, ô, Zerão, beleza! Afinal de contas, é um Leon mais maduro. Isso, é um cinquentão, Leon né? que tá com 50 anos, né? Com a carcaça como? Que não consegue tirar uma férias,
né? O cara, quando ele tenta fazer um date com a Ada, que ele não consegue, né? E aí toda hora chamam ele pra trabalhar de novo. Ele, pô, de novo tem que resolver os Exatamente. problemas. Exatamente. E assim, Zerão, a dublagem tá impecável. Pelas 3 horas que eu joguei, assim, tanto do Leon quanto da Voz de Grace. velho cansado. Tanto do Leon quanto da Grace, dos personagens secundários, assim, essa enfermeira aí, cara. Tudo